e chamar o Dr. Zegen Farid Steffen, da COP, da UFRJ, para sua palestra sobre energias renováveis e sustentabilidade nos oceanos. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite, agradecimento especial também a Marília Albuquerque, que foi o nosso ponto de contato para viabilizar a nossa vinda aqui. A minha apresentação é de 25 minutos, eu entendo, né? E eu vou tentar dar um panorama sobre as energias renováveis do mar que estão associadas à sustentabilidade dos oceanos. A apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português, enfim, como foi solicitado. Vou localizar aqui. Eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira dela, eu vou focar num recente relatório do IPCC, foi concluído em 2011 e publicado em 2012, no qual eu coordenei com um professor irlandês o capítulo de energia dos oceanos. E eu acho interessante porque esse relatório dá um panorama de como está a pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias a nível internacional. E depois eu vou concentrar nas atividades do Brasil e finalmente mostrar um vídeo de um protótipo que nós estamos implantando no Ceará. Esse é a capa do relatório do IPCC. Ele é um relatório sobre fontes de energias renováveis e mudança climática, mitigação da mudança climática, e eu vou focar no capítulo 6, que é a energia dos oceanos. Esse relatório pode ser acessado nesse endereço aí abaixo. Quem tiver depois interesse, eu posso dar com mais tempo para copiar esse endereço. Como eu disse, eu fui um dos coordenadores desse capítulo e teve uma grande participação internacional aqui listada, mas eu vou entrar logo nesse relatório. Tá? O relatório se dividiu numa parte de capítulos tecnológicos, tá? Onde as energias renováveis foram focadas, né? E eu vou me concentrar nesse capítulo 6. Okay? Nós sabemos que a matriz, né, energética global, ela é dominada pelas fontes fósseis, né? E se a gente olhar aqui em detalhe, nós vamos ver que carvão, gás e petróleo somam aproximadamente 85%. É claro que isso está se modificando desde 2008, esse número é de 2008, mas essa ampliação ainda mantém, mesmo com a entrada das renováveis, o percentual tende a se manter em termos das fontes fósseis. Outro dado importante, quando nós vemos aqui nesse quadro, as renováveis aparecem aqui com aproximadamente 13%, e nuclear com 2%. Né? Mas se nós destrincharmos essas renováveis, nós vemos que a bioenergia tem aproximadamente 10%, mas dos 10%, 8% são de queima de madeira, a mais tradicional fonte de energia. Não é a renovável moderna, mas a renovável antiga que domina esse quadro. Então, a participação das energias renováveis ainda é muito tímida na energia primária global. Quando nós vamos ver os potenciais, eu vou me concentrar nos oceanos, nós temos aqui, nessa linha vermelha, né, a demanda que se tem mundial por eletricidade. E vemos que nos oceanos
nós temos aqui uma incerteza em relação ao potencial técnico, mas, em média, nós podemos exceder essa demanda se nós computarmos todo o potencial técnico disponível. Enfim, a energia dos oceanos poderia suprir a energia elétrica demandada no continente. Óbvio que esse não é um objetivo, o objetivo é que ela se some às outras energias renováveis para poder substituir parte da energia de fontes fósseis. Termos de custo. O custo é outra questão crítica dentro dessa discussão, né? Do ponto de vista da comparação, em amarelo, nós estamos focando só eletricidade, né, não outras fontes de calor e de aquecimento, mas eu vou só focar aqui na amarela. E nós vemos que a hidroeletricidade, né, e que aqui no Brasil domina a matriz energética, ainda é, em média, a mais econômica, né? E temos outras energias, como a solar, com grande variação de custos, ainda um custo bastante alto, diminuindo claramente. A energia eólica também tendo grande competitividade, e a energia dos oceanos, aqui computado apenas as grandes barragens maremotriz, que mostram custos ainda elevados, mas que tendem também a vir a ser competitivos. Quando a gente fala em energia dos oceanos, nós estamos falando de várias fontes energéticas, né? Eu vou falar rapidamente nessa apresentação nessas fontes que estão definidas aqui: onda, variação de maré, corrente oceânica, gradiente térmico e gradiente de salinidade. Todas essas fontes podem viabilizar a geração de eletricidade, né? Aqui nós temos alguns quadros que eu vou passar com certa rapidez, né? No caso, um atlas, né, que nos dá a potencialidade da energia das ondas, né? E quanto mais vermelho, mais energético. Nós vemos aqui no caso do Brasil, o Brasil não é muito energético, né? Mas ele tem um fator de capacidade muito alto, ou seja, ondas de médio porte atuam num percentual de tempo muito alto, o que acaba compensando não termos ondas muito grandes. Por outro lado, o Chile representa na região, de longe, né, o país com mais atrativos em termos de potencial energético das ondas e com grande potencialidade de aproveitamento, porque ele se distribui ao longo da costa, né? Nós temos outras regiões importantes no hemisfério norte, né, a região da própria Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, temos potenciais importantes, assim como na Austrália, etc. Se a gente olhar a distribuição mundial desse potencial teórico, normalmente o potencial se divide em teórico e técnico, né? O teórico é toda aquela energia disponível no planeta. O técnico é aquela energia disponível que pode, de fato, ser aproveitada devido a restrições locais e devido à tecnologia hoje vigente. Então, nós estamos falando aqui do teórico, ou seja, do potencial geral que há hoje no planeta. E se a gente vê essa distribuição, nós vemos aqui o norte da Europa, né? A unidade que nós estamos usando é terawatt-hora por ano. Nós temos aqui norte da Europa, 2.800, depois Mediterrâneo e outras ilhas atlânticas, né, que vai caindo. A América do Norte com 4.000, também é um potencial relevante. A América do Sul com 4.600 e a Ásia.
em torno de 6.200. A Austrália também tem um potencial importante. Mas o que eu quero enfatizar é que a América do Sul tem um potencial bastante grande quando nós falamos no aproveitamento das ondas. Em termos de tecnologia para esse aproveitamento, existem dezenas de conceitos em desenvolvimento, mas aqui a gente tem os 3 básicos, ou seja, as 3 tecnologias básicas que dão origem a várias patentes e a vários conceitos, né? Essa aqui é a mais tradicional, a coluna oscilante, né? Coluna de água oscilante, onde eu tenho um reservatório, né? Que tem ligação com o mar, e quando a onda está num cavado, o ar que está fora tende a entrar para essa câmara. Quando eu tenho a crista da onda se aproximando, eu diminuo aqui esse volume vazio e expulso o ar. E nesses movimentos do ar se gira uma turbina, sempre no mesmo sentido, uma turbina conhecida como turbina de Wells, é uma patente de um professor da Irlanda. Outro conceito também muito utilizado é a variação do movimento de um corpo em relação ao outro, né? No caso aqui, esquemático, esse corpo de fora vai se movimentar em relação a esse corpo que está praticamente estacionado, e com isso nós temos dispositivos que vão viabilizar a transformação desse movimento em eletricidade, né? E finalmente esse conceito que é de uma grande piscina, né, em alto mar, que em função da quebra das ondas dentro desse reservatório, esse reservatório depois tem um escoamento e passa por turbinas de baixa queda, também possibilitando a geração de eletricidade. Ok, então eu vou passar agora para marés, né? Quando a gente fala de marés, né, que o efeito dominante é do conjunto Terra, Lua e Sol, esse sistema, né, é o sistema controlador das marés, né? Eu tenho regiões importantes no planeta que têm variações grandes de maré, né? Isso aqui é a América do Norte, né, região do Canadá, né? Nós temos outras áreas importantes. O Brasil, por exemplo, tem uma área importante em São Luís e no norte, na região norte do país, né? Existem outras áreas promissoras, né? O potencial mundial, se a gente transformar naquela mesma unidade, né, que nós falamos antes, ele é em torno de uns 40% do que há disponível em termos de onda, mas muito mais localizado, né? Essas regiões em vermelho são as regiões mais promissoras para esse aproveitamento, né? Nós temos uma usina bastante emblemática, que é localizada na França, em La Rance, é a usina de La Rance, com 240 megawatts de capacidade, né? Ela iniciou o funcionamento em 1966 e tem um funcionamento de grande sucesso, né? Ela usa essas turbinas tipo bulbo, né? E o processo, o sistema é baseado em barragem, né? Hoje em dia se questiona muito os impactos ambientais dessas barragens, mas no caso francês eles têm tratado essa questão ambiental com muita competência. A outra aproveitamento de marés está associado às correntes de marés, né? As marés têm variações, né, de altura, e elas também proporcionam correntes quando elas estão em cheia ou quando elas estão num processo de baixa, né? E a forma de aproveitamento tem similaridade com o aproveitamento da energia eólica, ou seja, são turbinas submersas, né, que vão aproveitar esse fluxo para gerar eletricidade, né? Tem vários países atuando nessa área,
né? Existe um campo de teste muito importante ao norte da Escócia, onde vários desses dispositivos estão sendo testados em escala real. Outra fonte também importante são as correntes oceânicas, bem menos conhecidas, né? Devido à falta de dados concretos em relação ao comportamento dessas correntes. Uma das mais conhecidas que se tem é essa corrente